Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que vai acontecer com acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda do ISUPAR, aqui no litoral do Paraná, e que também estão fazendo estágio na Secretaria Municipal de Comunicação. A gente escolheu trazer esses colegas de trabalho, né, para poder conversar um pouquinho, justamente para falar um pouco sobre os programas, não só do Papo Direto, como também do Mundo Lude e como também do Boletim Coronavírus, porque todos eles, de alguma forma, participaram ou acompanharam todos esses processos. E para a gente também falar da importância do estágio e falar também da experiência que está sendo para cada um deles nesse momento ainda de pandemia. Porque os programas, esses programas especificamente, eles acabaram surgindo nesse canal aqui no 7.2 por conta da pandemia do coronavírus. As aulas foram suspensas e houve aí uma ideia, né, uma iniciativa de poder proporcionar para as crianças que estão em casa da rede municipal uma coisa mais lúdica, um programa que pudesse estar levando informação, levando conhecimento, levando um pouco de aprendizagem, junto com um pouco também de entretenimento. E aí entrou o Mundo Lude. E aí a gente vai conversar com algumas pessoas que fazem parte aqui dessa turma, que têm ajudado na produção do Mundo Lude e inclusive também ajudado aqui na produção do Papo Direto. Eu vou primeiro apresentá-los, um a um aqui. Tem o Daniel Pires Lustosa, ele que é acadêmico de que ano, Daniel? Estou no primeiro ano. Tá no primeiro, começou a faculdade nesse ano. Isso, esse ano. E aí já pegou a pandemia. Beleza, vamos lá. Exatamente. É complicado, né? Ana Carolina Campos também fazendo o curso de Publicidade e Propaganda. Está em que ano, Ana? Então, eu estou no último ano, né? Me formo agora no final do ano. E comecei em 2016, né? Como é que foi o início desse ano? Como é que está a previsão aí para quem está terminando a programação da faculdade? Eles comentaram alguma coisa a respeito disso? Então, justamente, eu estou na parte de finalização do meu trabalho de conclusão de curso, né? E acabando com essa questão de pandemia, muitas coisas acabaram, né, se atrasando. Mas, se tudo correr bem, a gente finaliza tudo para pegar o diploma em dezembro. Temos o João Vitor Crisanto. Então, fala para a gente que ano que você está. Estou no segundo ano de publicidade. Já curtiu pelo menos um gostinho? Já teve do deu primeiro tempo. ano? Deu tempo, verdade. De poder experimentar e depois esse ano que já realmente foi complicado aí. E temos aqui o Guilherme Prebianca, ele que também está fazendo curso de Publicidade e Propaganda e também está fazendo estágio na Secretaria de Comunicação. Guilherme, que ano que você está? Mesma situação que a Ana, a gente já terminou a parte que é aula, né? Falta apenas a entregar o trabalho de conclusão do curso, que é feito em casa, né? Não é parte do tempo, né? Não tem que ir todo dia na faculdade. Eu gostaria de saber um pouquinho de cada um de vocês, a opinião sobre a importância do estágio. Porque vocês tiveram aí a experiência de estar na faculdade, iniciar a faculdade, e de repente ingressar, alguns de vocês em locais diferentes, inclusive, mas me conta, Daniel, você primeiro já tinha passado pela Secretaria de Comunicação ainda no ensino médio, né? E aí voltou agora como acadêmico de faculdade. Como é que está sendo essa experiência? O que é que você acha de mais importante mesmo no estágio como esse? É exatamente isso. Eu comecei ali no SECOM, quando eu estava no ensino médio ainda. Eu consegui entrar lá e foi algo incrível. Foi uma das melhores experiências que eu tive ali no ensino médio. E aí agora eu tô tendo mais oportunidade junto com a faculdade da ISUPAR, né? Então, assim, uma coisa completa a outra. Então, acho que isso que é importante no estágio. Como eu estudo publicidade e propaganda,
e ali no estágio tem muito a ver com comunicação, acho que uma coisa completa a outra. Coisas que eu aprendo na faculdade que eu não aprendia no trabalho, eu aprendo, e as coisas que eu aprendo no trabalho, eu aprendi muita coisa lá com pessoas capacitadas, no caso, que acaba completando. Eu acho isso perfeito. O Daniel, ele ajudou muito, tinha já um pouco da experiência como youtuber e por conta, já tinha um pouquinho da percepção que a gente sabe que tem muitos adolescentes que já têm, que gostam mesmo, tanto de trabalhar com vídeo quanto com edição. E aí acabou reforçando a equipe da comunicação, né, com essa experiência. Carol, fala para gente como é que você vê também a importância do estágio para uma pessoa que ainda está na faculdade, ali tendo os primeiros, como é que se diz, a teoria, né? Um pouco de informação sobre o que a profissão vai poder proporcionar futuramente. Então, eu comecei meu estágio em 2018 na Secretaria de Esportes, fazendo a comunicação do esporte, e é extremamente importante justamente porque a gente acaba aprendendo a conviver com diversas áreas, né? E justamente a gente aprende a fazer de tudo um pouco, né? Então, muita coisa que a gente aprende na faculdade, a gente acaba aplicando no trabalho, como o próprio Daniel disse, e vice-versa, né? Esse ano eu fui para a SECOM, né, para a Secretaria de Comunicação, e lá foi completamente diferente, porque a gente aprende a ver justamente uma outra parte da comunicação, né? Que é conhecer o dia a dia de jornalistas, saber como é que funciona, lidar com prazos, né? Que são coisas bem distintas. E é extremamente importante para quem começa, né, numa faculdade, porque estágio é aprendizado, né? A gente acha que só na faculdade a gente vai ter aprendizado, não. No estágio a gente aprende muito, a gente convive com muitas pessoas que são capacitadas, como o Daniel disse, né? Que sabem muito mais do que a gente, tem muito para acrescentar, e isso só acaba acrescentando muito, né, no nosso currículo, para que a gente se torne um profissional cada vez melhor diante desses aprendizados que a gente tem durante esse trabalho. João, fala você um pouquinho aí também dessa importância, porque você, inclusive, com o teu trabalho, se ajudou bastante aí nessa questão do Mundo Lude. Qual é a importância do estágio para você? Eu acho que o estágio, mais do que ele completa, né? Tudo que você aprende na teórico na faculdade, você acaba aplicando na prática no estágio. E eu acho que é mais do que ganhar experiência, a gente aprende a ter mais compromisso, responsabilidade, uma coisa completa a outra, assim. Perfeito, ótimo, ótimo. Guilherme, fala para a gente também um pouquinho da tua experiência, como é que está sendo, qual é a importância de estágio? Você já tinha feito também estágio numa outra empresa e, de repente, agora, né, nessa parte, inclusive, o estágio tem sido... Vocês têm participado ativamente de uma série de trabalhos da Secretaria de Comunicação. É uma tremenda experiência e oportunidades que vão se abrindo, porque muita gente vai conhecendo um pouquinho mais do trabalho. Como é que você vê isso também? Vejo como disse, uma tremenda experiência, né? Porque quando a gente se vê no começo de uma faculdade, a gente não imagina que 2 anos depois você vai estar já produzindo conteúdo para uma televisão, para um órgão do governo, uma coisa que é muito importante. E eu vejo o estágio como algo mais que necessário, porque na faculdade, eu ia falar, né, que o estágio, eu acho que é como se fosse o tapa na cara da realidade, né? Não no mau sentido, mas porque na faculdade, no começo parece que tudo são muito lindo, muitas flores, né? Muito um sonho de trabalho, de mercado, e não que não seja, né? Mas no estágio a gente tem a chance de botar a mão na massa e realmente aprender os ossos do ofício, aprender a produzir e sair da teoria, né? Só aprende mesmo quem faz, né? Eu acho muito legal toda essa experiência que a gente está tendo de passar um pouquinho por cada área, de planejar, de filmar, de editar, de postar depois. Sem explicação.
Eu acho uma experiência única. Eu me sinto um privilégio de estar num lugar tão bom, trabalhando, que agrega tanto conhecimento com profissionais tão bons, né? Então, eles comentaram aqui para a gente, toda essa experiência realmente está acontecendo com muita prática, com muito trabalho, eles têm realmente se envolvido, sendo chamados para estarem realmente ativamente participando de projetos como, vou dar um exemplo aqui, o próprio programa Mundo Lude. O que aconteceu? Houve a necessidade de se fazer o programa, o pessoal da educação se habilitou ali, né? Nós temos os 3 profissionais que a gente, inclusive, já conversou também aqui no Papo Direto, a Franciele, o Deni e a Mark, isso mesmo. E aí o que acontece? A gente precisava desse trabalho por trás das câmeras. Como fazer para filmar, editar e, de repente, promover um trabalho de alta qualidade. E o que aconteceu? Houve a necessidade mesmo de aproveitar a experiência, o know-how desses 3 jovens, principalmente aqui no caso, né? Tá o Daniel, o Guilherme e o João. O João, principalmente ali no comecinho, trabalhando bastante envolvido, porque ele já estava fazendo estágio na educação, então acabou vindo para o projeto aí com essa questão de pandemia, todo mundo foi para casa, aulas suspensas, e ele então foi realocado para a Secretaria de Comunicação para ajudar especificamente na produção do Mundo Lude. O que aconteceu? Paralelo a isso, foram criados outros projetos. Boletim Coronavírus, o próprio Papo Direto, programa de entrevistas, olha, estamos pensando nisso, você aceita o desafio? Eu falei, eu aceito, mas vou precisar de ajuda. E depois também, agora um pouquinho mais educação também, foram blocos, foram trabalhos que o pessoal inclusive pode acionar, pode acessar acompanhar no canal 7.2 ou procurar pelo Paranaguá Cidade Educadora no YouTube e acessar tudo isso que eu estou falando aqui. Os programas Papo Direto estão todos lá. Mundo Lude também está todo lá. Boletim Coronavírus desde o começo, depois de um tempo ele parou. Mas vocês podem acompanhar e podem saber de tudo. Então, a gente fez esse apanhado geral nesse primeiro bloco para poder entrar no segundo bloco justamente falando um pouquinho de cada programa desses e da participação de cada um deles nesses programas. E a gente pretende finalizar o Papo Direto de hoje, falando um pouquinho da experiência desse momento de pandemia e o que é que eles têm tirado de proveito, não só do estágio, mas principalmente desse momento maluco que o mundo vive, que é a pandemia do coronavírus. A gente vai finalizar o nosso primeiro bloco aqui, e voltamos depois do intervalo com mais informações desses acadêmicos de publicidade e propaganda que estão também fazendo estágio na Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Paranaguá. A gente volta já.